Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, começando a nova dieta, fazendo seu exercício, fazendo os treinamentos de início de ano na sua consultoria, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 90 do podcast Áreas Contaminadas. Ele é o terceiro do ano de 2022. Estamos rapidamente indo rumo ao 100º episódio. Uma coisa muito legal, um marco na nossa trajetória aqui na ECD Training. Bom, nosso podcast é editado por Lilian Coreiaço Rios, oferecido pelos nossos maravilhosos colaboradores do Apoia-se e conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. O nosso podcast conta também com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions, e o patrocinador Prata, a LabCris Análises Ambientais. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês nesse nosso podcast. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco, nos cedendo seu valioso tempo e sua valiosa atenção. Como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores do Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco, ajudará a ECD, com certeza, mas também ajudará toda a nossa comunidade. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se/ECD Ambiental. É relativamente simples e seguro, você pode escolher como fazer esse eventual pagamento, se é com boleto, cartão e etc. Gostaria de deixar público aqui meus agradecimentos aos nossos colaboradores, que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, sobre meio ambiente, ciência e de construir um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Osso, Cristina Maluf, Daíno Teixeira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, esse aqui vai ser um episódio especial, mais curto, direto ao ponto, onde eu vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Não custa nada lembrar, essa é uma ideia de Celine Coutinho e Larissa Macedo. Muita gente me disse que esse tipo de episódio mais técnico, mais direto ao ponto, é importante para a gente ajudar um pouco mais as pessoas que não têm condição de sozinhas ir atrás das informações, fazer cursos, acessar literatura estrangeira e tudo mais. Então a ideia está sendo intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos mais curtos. Gostaria que vocês me sugerissem aí temas, abordagens, textos, etc. para a gente falar aqui. Antes do episódio em si, eu gostaria de dar um recado importante. Agora, em fevereiro, a parceria Senac e AESAS começará seu programa de cursos, oferecendo 2 cursos logo de início. Um deles é sobre biorremediação, de 24 horas, online ao vivo, e outro de Alnepol, de 40 horas, também online, também ao vivo. Os 2 cursos serão excelentes, eu tenho a honra de coordenar o de Alnepol. O de Alnepol será às terças e sextas-feiras pela manhã. O de biorremediação será às segundas e quintas, também pela manhã. Informações, inscrições e tudo mais estão no site aesas.com.br/eventos. Vamos então agora ao tema central desse episódio.
Bom, nosso mercado está em um momento que fazia tempo que eu não via. Muitos projetos acontecendo, muita procura por profissionais e oferta reduzida desses profissionais, o que gera uma dança das cadeiras curiosa. É um momento bom de valorização dos profissionais, especialmente de dois tipos de profissionais. Aquele cara de campo de nível técnico e também o profissional de nível superior que tem uma certa experiência, mas seja ainda júnior, ou seja, aquele que tope ganhar um salário relativamente mais baixo. Só que com a valorização do profissional no mercado, aquele júnior já não quer ganhar tão pouco quanto antes. E aí as empresas que venderam as horas a um certo preço têm que sambar para atender o cliente por um preço maior, né? Por um custo maior de salário do seu profissional supostamente júnior. As empresas pequenas sofrem com isso. As grandes sofrem um pouco, mas não tanto, apenas diminui o lucro a ser distribuído no final. Seja como for, empresa grande, empresa pequena, uma coisa realmente acontece. O profissional está constantemente mudando de empresa, precisa se adaptar a uma nova forma de fazer as coisas. Então a dança das cadeiras acontece, o cara sai da empresa A vai para B, aquele do B vai para C, a da C vai para F, a da F volta para o A e assim por diante. E essa dança nas cadeiras faz com que o profissional precise se adaptar a uma nova forma, né, de trabalhar, de fazer as coisas. Na outra ponta, o mercado está se abrindo para estagiários, trainees, recém-formados, enfim, pessoas sem muita experiência que precisam aprender o que é o GAC, o que é o gerenciamento de áreas contaminadas, independente da sua formação ou da sua experiência pretérita. Desde uma pessoa sem formação escolar específica, com experiência em outra área, como, mecânica, agricultura, operação de máquinas industriais, que entra no GAC para operar uma sonda de perfuração ou operar um equipamento de remediação, até aquele que é doutor em geologia, doutor em engenharia, biologia, mas que não é do GAC. E quando entra no GAC tem muita coisa para aprender mesmo sendo doutor em outra área. Tem que aprender um aprendizado formal de norma, procedimento, etc. Um aprendizado específico da empresa e da tarefa que ele vai executar, que ele precisa executar, mas também um aprendizado mais, aplicado ao que ele efetivamente vai fazer mesmo. E aí, como todo mundo sabe, a nossa área é cheia de pegadinhas, siglas, termos, jargões e especificidades que nem todo mundo conhece, especialmente esses profissionais que estão entrando no mercado ou que ainda vão entrar. Então, essa é a primeira motivação do episódio. Introduzir o nosso mundo cheio dos jargões e pegadinhas para essas pessoas que estão entrando no mercado do GAC. A segunda motivação do episódio é a seguinte. Eu recebi uma pergunta de um ouvinte que era relativamente simples. Ele perguntou como fazia uma determinada atividade de campo e a minha resposta seria direta, algo como faça assim, assim, assim. Só que isso me levou a lembrar que a cada ano mais gente entra no nosso mercado. Dezenas de empresas que atuam no GAC e muita gente tem dúvidas que parecem simples, mas nem sempre são simples. O que todas essas dúvidas têm em comum é que quem pergunta tem um pouco de vergonha de não saber aquilo. Então é aquele caso da pergunta que nunca é feita, porque as pessoas fazem o que sempre fizeram e quem está entrando não tem um pouco de vergonha de perguntar o que é aquilo e tal. Enfim, são coisas que a gente precisa saber. Muitas vezes a gente não sabe ou não sabe o porquê daquilo. E a gente tem uma certa vergonha por não saber, então a gente acaba não perguntando. E aí, ao invés de responder diretamente aquele meu ouvinte, eu resolvi fazer aqui um compilado de tudo, o que você precisa saber sobre o GAC, mas tinha vergonha de perguntar. Na verdade, não é tudo o que você precisa saber, é óbvio. Só algumas questões que eu achei relevante para quem está começando e até para quem já está na área há algum tempo fazendo alguma coisa sem saber muito bem o porquê. Se vocês que estão me ouvindo tiverem mais perguntas ou mais dicas do que falar para os iniciantes, me avisem. E a gente faz aí uma nova versão desse episódio. Vou começar pela dica óbvia para quem está entrando na nossa área. Quem está na nossa área, quem está no GAC, precisa estudar e precisa estudar muito. As ciências básicas, fundamentais para o nosso trabalho, no meu entender, são as seguintes. Geologia, hidrogeologia, química, estatística, direito ambiental, biologia, toxicologia, hidráulica, termodinâmica, pedologia, mecânica do solo, geomorfologia, geoestatística, SIG, geoprocessamento, leitura, escrita e interpretação de texto, operações unitárias, truques do Excel, truque do Word, do CAD, do Corel, uma pitada de Power BI. Bom, tudo bem, essas coisas que eu falei por último não são exatamente uma ciência, mas vocês entenderam o sentido, né? Enfim, é isso aí. Para algumas funções, um pouco mais de uma coisa, para outras funções, um pouco mais daquela outra coisa, mas tudo isso que eu acabei de falar tem aplicação no GAC. E aí, como é muita coisa, vocês precisam criar o hábito de aprender a aprender. Precisamos todos nós estudar sempre, com regularidade. Obviamente, não precisa ir tão profundamente em todas essas ciências, mas você tem que saber qual é a parte mais importante de cada uma.
Isso não é uma coisa fácil de fazer. Uma das minhas funções aqui é tentar ajudar você a priorizar o que pode ser mais importante para o seu trabalho dentro do GAC. Se eu for dar um conselho dos top 3, eu diria que as top 3 ciências aí principais seriam a hidrogeologia, e dentro da hidrogeologia os conceitos de potencial hidráulico, aquíferos, aquitardes e a lei de Darcy. A segunda ciência, top 3, seria a química, especialmente propriedades dos compostos orgânicos e as reações de oxirredução. E a terceira ciência seria dos solos, a formação dos solos, características, propriedades e ensaios de determinação dessas propriedades. Na minha humilde opinião, todo mundo no mercado tinha que ter isso muito bem consolidado: hidrogeologia, solos e química. E aí, falando sobre o que estudar, vamos para outra dúvida: o que a gente deve ler primeiro? E aí, dentro do monte de procedimento, de norma e tal, todas complexas, cheias de nuances e detalhes, o que você deve priorizar? Se você está no estado de São Paulo, com certeza deve começar a leitura pela DD 38. Se você está fora do estado de São Paulo, deve começar pela regulamentação do seu estado, a regulamentação do GAC no seu estado, e depois disso você vai para a DD 38. A DD 38 é um instrumento legal, mas também é um instrumento muito técnico e muito detalhado. Sabendo a DD 38, especialmente sabendo o que ela pretende em cada item, você terá um belo caminho andado para entender o GAC como um todo. Muitos conceitos estão muito bem enraizados e fundamentados lá. Na minha opinião, atualmente é o documento mais rico que nós temos no GAC brasileiro. Obviamente, os documentos públicos dos órgãos ambientais são gratuitos, de acesso livre e devem ser lidos por toda a comunidade que atua no segmento. Muito bem, vamos agora para algumas dicas, alguns jargões e perguntas mais práticas assim, do trabalho no dia a dia. Primeira coisa são as siglas, A gente tem muita sigla, realmente muita sigla. A começar pelo GAC, O GAC é a sigla para gerenciamento de áreas contaminadas. SQI é a sigla para substância química de interesse. E aí vamos com muitas outras siglas e acrônimos. Mas eu vou começar por algumas que são do seu dia a dia. E quem entra no segmento do GAC acaba se perdendo e passando aperto ou vergonha por não saber essa sigla. EPI é a primeira sigla que eu quero falar para vocês. EPI são os equipamentos de proteção individual. É uma sigla que não é exclusiva da nossa área, Mas EPI é equipamento de proteção individual. Isso ninguém te ensina na faculdade, provavelmente. Parece estranho falar isso aí, mas eu trabalhei muito tempo com empresa de sondagem. Os recém-chegados não tinham familiaridade com o termo. Então, além de explicar a sigla, a gente tem que ensinar como usar coisas básicas, que parece básica para o trabalho, mas para quem nunca fez não é tão básico assim, Capacete, bota, protetor auricular, óculos de proteção, luvas, tudo isso aí é EPI, equipamento de proteção individual. Temos também os EPCs, equipamento de proteção coletiva, que são os cones, placa de sinalização, fita zebrada, tela de isolamento e outros. Se alguém te perguntar, já pegou os EPIs? Você já sabe a que eles se referem. E aí, na mesma linha de siglas, APR. APR significa avaliação preliminar dos riscos, que deve ser feita antes da execução do trabalho. Você deve elaborar uma APR, ou alguém elaborou uma APR, você deve conhecer essa APR antes de executar o trabalho. OS. OS é a ordem de serviço. Então você precisa de uma ordem de serviço para fazer o seu trabalho. DDS. DDS é a sigla para Diálogo Diário de Segurança, que é uma conversa feita no início do dia do trabalho sobre aquela tarefa, sobre os riscos e outros temas de interesse daquele grupo. Normalmente aquele grupo que eu estou dizendo é formado pelo pessoal da sondagem e pelo pessoal da consultoria, sejam eles de uma empresa, de uma só empresa ou de mais de uma empresa. Enfim, quem normalmente conduz esse DDS é o cara responsável pelo campo. Se você vai ser o responsável pelo campo, trate de saber o que é DDS e de estabelecer esse diálogo aí adequadamente com os seus liderados. Se você é um liderado, você fique sabendo que o DDS é muito importante para o início dos trabalhos. Outra sigla importante, PT. PT não é perda total no nosso caso. PT é permissão de trabalho. Abrir a PT significa solicitar aos responsáveis do local, da indústria, de onde você está trabalhando, a liberação daquela tarefa naquele local. Isso é abrir a PT. Fechar a PT é encerrar a atividade. Ou seja, você concluiu a sua atividade, vai relatar o que foi feito e você fecha a PT. Enfim, são muitas as siglas e dentro dessa área de saúde e segurança temos muitas outras. Mas essas aí que eu falei são as básicas que todo mundo tem que saber. Então, se você entrou no GAC agora, fique sabendo dessas siglas importantes aí.
Outra coisa, o que é liner, o que é baler? Né? Liner, baler, liner são coisas que confundem o cara que está começando na área. Baler e liner são dois equipamentos tubulares de plástico, têm um nome parecido e servem para amostrar ou para coletar alguma coisa. O baler é de polietileno e serve para capturar água. Eu digo que ele serve para capturar água porque amostrar água é um processo muito complexo e o baler não serve para fazer o processo complexo. O baler serve para capturar a água. Então ele captura um pouco de água, e no nosso caso, normalmente ele captura água de um posto de monitoramento, e essa captura tem várias finalidades. O baler tem mais ou menos 1 metro de comprimento e cabe também mais ou menos 1 litro de água dentro dele. Na ponta inferior do baler tem uma esfera também de plástico com densidade ligeiramente superior à da água, que tampa o baler quando a gente retira ele da água. Tá, pessoal? Esse então é o baler. Agora o liner. O liner é um tubo de PEAD ou PVC, polietileno de alta densidade, ou PVC, mas que vai dentro de um amostrador de aço. Ele serve para mostrar o solo. Esse conjunto amostrador de aço mais liner é cravado no solo, e o solo entra nesse liner, que por sua vez está dentro do amostrador de aço. A partir desse liner, a amostra de solo é coletada e fazemos vários procedimentos com essa amostra que está dentro do liner. Uma curiosidade interessante é que o liner tem tampas para a extremidade. Essas tampas são vermelhas ou pretas, e entre outras funções, essas tampas servem para diferenciar o topo e a base do liner, ou seja, a parte de cima e a parte de baixo do liner. Na base, ou seja, na parte de baixo, a gente sempre coloca a tampa vermelha. Essa é uma convenção da nossa área, então fique sabendo, a tampa vermelha do liner é sempre embaixo, na base. E essa convenção veio lá no início desse tipo de amostrador, quando começou a ser usado no Brasil, quando o pessoal de campo dizia que o vermelho é embaixo porque é mais próximo do inferno. Então, pessoal, lembre-se, baler é para a água, liner é para o solo, tampa preta vai em cima, tampa vermelha vai embaixo. Bom, vamos para outras siglas aí muito importantes. 2 siglas muito importantes no nosso trabalho são NA e PM. Ambas as siglas estão muito relacionadas. NA significa nível de água a partir da superfície da medida. E aí vem uma certa confusão de conceitos. Um monte de coisa é tratado como NA. Tem o NA do poço, ou seja, qual é o nível de água dentro do poço de monitoramento a partir da superfície, né? Poço de monitoramento, que é a grande estrela do GAC, e o poço de monitoramento é chamado por nós carinhosamente de PM. Portanto, dentro da nossa área, PM não é a Polícia Militar, nem Project Manager, mas sim PM é o poço de monitoramento, sobre quem falamos muito aqui nesse podcast. Bom, mas vamos voltar ao NA. NA nível d'água. Se o NA for medido no poço, é um indicador do potencial hidráulico das unidades hidroestratigráficas atravessadas pela seção filtrante do poço de monitoramento. Voltaremos a essa explicação um pouco mais adiante, mas por enquanto basta dizer o seguinte: o NA, nível de água medido no poço, é simplesmente o NA medido no poço. Ele representa uma média ponderada de todos os potenciais hidráulicos das linhas potenciais que a seção filtrante dele atravessa. Tá? Então o nível do poço é o nível do poço. Temos também um NA que vamos chamar aqui de NA real. É aquela profundidade em que começa a zona saturada, ou seja, que todos os poros do solo contêm água. Aqui também é importante a gente falar que nós não temos um imenso lago subterrâneo, não temos um rio subterrâneo, uma piscina gigante. A água que está em subsuperfície está lá nos poros ou nas fraturas do meio. E esse meio pode ser solo ou rocha. Na maior parte dos nossos casos que a gente trabalha com solo, né? Então a gente pode dizer que a água está nos poros do solo. Ou seja, se alguém perguntar qual é o NA daquela área, bom, isso vai depender muito de qual a intenção da pergunta. Se é saber o NA dos poços ou o NA real. Muitas vezes esses números são parecidos, ainda mais se o sentido da pergunta é mais geral, assim, o cara quer saber mais ou menos, não o NA específico. O que nós fazemos em geral é medir o NA do poço e a partir daí a gente infere que esse é o NA real. Nem sempre isso é verdade, mas no seu dia a dia de trabalho muitas vezes você vai considerar que sim, isso é verdade. Ou as pessoas que estão falando com você estão considerando que isso ocorre. Portanto, você pode dizer que o NA do poço é o NA real da área, né? Mas sempre com aquela pulguinha atrás da orelha. O NA do poço, você está medindo a média dos potenciais que está lá. O NA real é a interface entre zona saturada e zona não saturada. Bom, e aí falando do NA, a gente vai falar dos PMs, né, ou os postos de monitoramento. Eu já ouvi algumas pessoas que tinham uma certa estrada no GAC confundir os termos filtro, tubo-filtro, pré-filtro, seção filtrante, essas coisas. Temos um episódio aqui específico sobre os postos de monitoramento, que é o episódio 71,
onde eu falo as coisas principais sobre esse tema, poço de monitoramento e a norma 15495.1. Mas aqui para esse episódio, eu vou diferenciar assim de uma maneira mais simples. O que a gente chama de filtro é aquele tubo que tem ranhuras que permite a passagem da água. Esse tubo com ranhuras chama-se formalmente tubo-filtro. O nome correto, chique, é tubo-filtro. A gente chama assim popularmente de filtro. É o tubo ranhurado que permite a passagem de água. Pré-filtro, pessoal, é aquele material granular, normalmente é uma areia grossa bem selecionada. Aliás, a norma pede que essa areia grossa bem selecionada, que é o pré-filtro, tenha mais de 90% de quartzo e tenha um alto coeficiente de uniformidade, ou seja, que ela seja muito uniforme. Mas, na verdade, não é bem assim que o mercado funciona. Enfim, pré-filtro é o material que está lá para reduzir a quantidade de finos que vai entrar no seu poço de monitoramento. Há uma granulometria específica do pré-filtro para cada formação geológica, para cada unidade estratigráfica. Ou, no popular, um pré-filtro específico para cada tipo de solo que o poço será instalado. O mercado costuma vender pré-filtros com granulometrias fixas, de 0,6 a 1,5 mm, 1 a 2 mm e 1,5 a 3 mm. Em resumo, pré-filtro é muito diferente de filtro. Pré-filtro é um material que é basicamente areia, e essa areia, esse pré-filtro, será colocado no espaço anelar, ou seja, naquele espaço entre o tubo-filtro e a parede da perfuração. A parede da perfuração é a parede do furo de sondagem. Esse pré-filtro, que está, repito, entre o tubo-filtro e a parede da sondagem, permite a passagem da água do solo para dentro do tubo-filtro, ao mesmo tempo que dificulta a entrada de finos. Finos seriam aí siltes, argilas, coloides, dificulta a entrada desses finos para dentro do poço. Agora, muita gente acha que o comprimento da seção filtrante, ou seja, o espaço pelo qual a água entra no poço, é o comprimento do tubo-filtro. Aquele, lembra que a gente chama de filtro. Não é bem isso. Imaginem que o seu tubo-filtro tem 1 metro de comprimento. E na instalação do PM, poço de monitoramento, você colocou no espaço anelar pré-filtro até 30 centímetros acima, como a gente costuma falar. 30, 50 centímetros acima. Você deve estar se perguntando, acima do quê? É acima do topo do tubo-filtro. Esses 30, 50 centímetros de pré-filtro no espaço anelar acima do topo do tubo-filtro é previsto na norma, na norma de instalação de poço de monitoramento. Então, pessoal, o pré-filtro é a verdadeira seção filtrante. Porque se entrar água no espaço anelar, essa água muito provavelmente vai entrar no poço. Imaginem, por exemplo, um PM com 1 metro de filtro, 1 metro de tubo-filtro, mas com 10 metros de pré-filtro no espaço anelar. Se houver água, ela vai entrar por todos esses 10 metros. Então, nesse caso, a seção filtrante tem 10 metros, não 1 metro. Para vocês verem, então, a diferença entre filtro, pré-filtro e seção filtrante. Filtro é o tubo-filtro, tubo ranhurado. Pré-filtro é a areia selecionada que você coloca no espaço anelar. E a seção filtrante é aquela seção compreendida pelo pré-filtro no espaço anelar. Bom, dentro desse tema de poço de monitoramento, PM e tal, o que é um poço afogado, pessoal? Poço afogado é aquele em que toda a sua seção filtrante, incluindo tubo-filtro e pré-filtro, está na zona saturada. O ideal é que esse poço afogado, como todos os outros, esteja em uma única unidade hidroestratigráfica. E essa é a função primordial de um poço de monitoramento afogado. Não só afogado, mas principalmente do poço afogado. Esse poço vai monitorar uma camada, uma parcela do aquífero, uma unidade hidroestratigráfica em particular. E os resultados que saírem dele, ou seja, o NA desse poço, por exemplo, mede o potencial hidráulico dessa unidade hidroestratigráfica específica, porque o poço está totalmente nessa unidade. A condutividade hidráulica do slug test medida no poço também é a condutividade hidráulica dessa unidade. E aí vem algo muito importante, a concentração em fase dissolvida. É especificamente dessa unidade hidroestratigráfica e é assim que tem que ser. E é por isso que vocês provavelmente já ouviram dizer que o poço afogado é melhor para verificar a fase dissolvida. Realmente é, mas não é pelo fato dele ser afogado, mas pelo fato de ter uma seção filtrante mais curta. Normalmente os poços afogados têm seção filtrante mais curta, sem aquela preocupação maluca da instalação dos PM convencionais, não afogados, de seção filtrante longa, que eu chamo aqui de poções, daquela maluquice, aquela preocupação louca de ter um filtro, seção filtrante 1 metro acima do NA e 2 metros abaixo do NA. Essa preocupação acaba misturando várias unidades estratigráficas com vários potenciais hidráulicos, condutividades hidráulicas e concentrações totalmente diferentes, mistura tudo isso em um único poço.
tornando esse poço algo que não mede mais nada direito. E, na verdade, ele fornece dados não representativos e não confiáveis. Em resumo, é o poção. Portanto, não é o poço afogado que é bom, é o poção que normalmente é ruim. Enfim, o PM é afogado quando toda a sua seção filtrante, incluindo o pré-filtro, está na zona saturada. E ele é não afogado quando parte da seção filtrante está na zona não saturada. Por muito tempo foi considerado um crime, um crime instalar um poço afogado, porque tinha-se aqui no Brasil a ideia de que se o poço fosse afogado, o LNAPL, o produto immiscível menos denso que a água, não entraria no seu poço de monitoramento. Então a CETESB obrigava as pessoas a instalar poços não afogados, porque se tivesse LNAPL e esse LNAPL fosse móvel, ele entrava no poço de monitoramento, naquele poção não afogado. E aí instalar um poço afogado seria um erro gravíssimo. Mas não é nada disso, cada poço tem que estar na sua unidade do estratigráfica mais relevante para monitorar. Bom, outro conceito, falando de poços, é o PMN. O que é PMN? Ou o que é um poço multinível? Esse é mais um nome que pegou com um conceito errado e ficou assim impregnado no mercado. Vai ser um negócio difícil de reverter. Primeiro, o que a pessoa quer dizer quando fala de PMN? Ela está querendo se referir aos poços de monitoramento afogados, de seção filtrante curta, com 1 metro, um pouco mais que 1 metro. Então, pessoal, quando alguém pergunta onde está o multinível, ou qual é a profundidade do multinível, qual é o multinível, na verdade a pessoa está se referindo ao poço afogado, aquele com a seção filtrante mais curta e afogada. Bom, o conceito de poço multinível é um pouco diferente. O correto é falar em par multinível ou conjunto multinível de poços de monitoramento. São 2 ou mais poços instalados em local próximo, mas com seções filtrantes em profundidades diferentes, de modo que eles monitorem unidades estratigráficas diferentes em um mesmo ponto, mesmo entre aspas. Obviamente não é o mesmo exato ponto, porque são 2 furos diferentes, mas é um ponto muito próximo em que a variação horizontal da posição desses poços seja desprezível. O mais importante é que cada seção filtrante esteja inequivocamente em uma unidade do estratigráfica e essas unidades do estratigráfica sejam diferentes uma da outra. Como esse conceito começou a ser aplicado em larga escala nas investigações de poços de combustíveis lá por 2006, 2007 com a DD-103, a investigação naquele momento era feita com PMs, com os postos de monitoramento, com os poções não afogados de seção filtrante longa, 3 metros ou mais, com vistas a delimitar horizontalmente as supostas plumas. Hoje sabemos que o poção não é a melhor forma de delimitar uma pluma em fase dissolvida. Mas enfim, os procedimentos da CETESB nessa época pediram que as plumas das SQI, lembrando é a substância química de interesse, Os procedimentos da CETESB pediram que as plumas das SQI em fase dissolvida fossem também delimitadas verticalmente, lá por 2006, 2007. O que é um conceito muito correto, muito interessante que a CETESB colocou naquele momento. Antes dessa exigência, a ideia do mercado é que, como o combustível é o LNAPL, então é uma substância menos densa que a água, ele não afunda na zona saturada. Hoje sabemos que o LNAPL afunda, sim, em condições de flutuação do nível da água e de outras, mas antes mesmo de falar sobre isso, de saber isso, a CETESB queria dizer que o combustível puro não afunda, tudo bem. Mas a partição dele que se dissolveu na água subterrânea, sim. Essa partição, essa fase dissolvida, pode muito bem afundar. Pode ir para qualquer lugar que o fluxo de água subterrânea determine. E aí, a ideia da CETESB era a seguinte: já que a fase dissolvida acompanha o fluxo subterrâneo, se houver fluxo descendente, a fase dissolvida de benzeno, de xileno, de naftaleno, vai migrar para baixo. Então, teria-se que verificar, 1, se há um fluxo descendente, e 2, se há migração do contaminante verticalmente para baixo. Aí a CETESB pediu que se instalasse um poço que fizesse um par multinível, aí ela pediu um poço que fizesse um par multinível com um poço já existente no chamado centro de massa da pluma. Esse poço, extra para a delimitação vertical da pluma, deveria estar com a seção filtrante em uma unidade do estratigráfica mais profunda que a unidade do poção. Portanto, esse poço deveria ser afogado. Se ele tem que estar mais profundo que o poção é não afogado, não pode estar não afogado também, tem que estar mais profundo. Então esse poço deve estar afogado, para fazer um par multinível com aquele não afogado. E aí, por esse poço afogado ser o mais profundo do par, foi chamado por todo o mercado de poço multinível. Isso então começou lá em 2006, 2007 e continua até hoje. Até hoje se diz assim: vamos instalar os multiníveis,
para dizer que são poços afogados de seção filtrante curta. E aí o pessoal da sondagem do campo já coça a cabeça, né, quando fala, ih, meu Deus, vamos instalar um multinível, já prevendo a dificuldade de executar essa tarefa. Em resumo, PMN é poço multinível. Mais precisamente é o poço mais profundo de um par multinível. Ou é simplesmente um poço afogado qualquer que o pessoal convencionou chamar de PMN. Bom, e como a gente mede o NA de um PM ou NA de um PMN? Para medir o nível d'água em um poço de monitoramento, seja afogado ou não, precisamos usar um outro equipamento chamado medidor de NA. Ele basicamente é uma trena, e na ponta dessa trena, no zero da trena, né, há um circuito elétrico que, quando em contato com a água subterrânea, fecha o circuito e fornece um sinal sonoro, né, transforma aquele circuito fechado ali, né, o circuito elétrico que dá o contato, transforma em sinal sonoro e apita. E esse apito nos mostra que a água está presente ali. E aí a gente dá uma verificada na trena, né, que esse medidor tem uma trena graduada, a gente toma um referencial aqui em superfície e verifica qual é o NA daquele poço a partir desse referencial. Muito bem, importante, para isso é preciso que a água feche o circuito. E uma dica, eu já vi o medidor não apitar porque foi adicionada água deionizada no poço. E como todos sabem, a água deionizada não tem íons, né? Portanto não fecha nenhum circuito. E o medidor de nível não funciona nesse caso. Equipamentos mais antigos e menos precisos tinham o nome de pio, por conta do barulho que faziam, né? O apito, né? Por causa do apito, tinha o nome de pio. Mais recentemente, já nos anos 90, começaram a ser utilizados no Brasil, e depois começaram a ser fabricados no Brasil, os medidores de interface água-óleo, que chamamos aqui de interface, né? Usamos o nome em inglês, o interface. Pega lá o interface. O interface é um medidor interface água-óleo. Esse equipamento funciona de maneira análoga ao medidor de NA, só que quando ele entra em contato com o óleo, o LNAPL, né, a fase livre no poço, ele apita de um jeito, e quando ele entra na água, ele apita de outro jeito. Sendo assim, podemos saber a profundidade do início da presença do LNAPL e a profundidade do início da água, né, o fim do LNAPL e o início da água dentro do poço, já que, dentro do poço, o LNAPL, né, por ser menos denso que a água, fica acima da água, isso ocorre dentro do poço. E aí a diferença entre a profundidade do início do LNAPL e do início da água, essa diferença é a espessura de produto dentro do poço de monitoramento. E aí, muito importante dizer, essa espessura do produto dentro do poço não é a espessura do produto fora do poço, mas isso aí é uma outra história. Enfim, alguns detalhes aí na medição do NA. Você tem que escolher um referencial que não vá mudar com o tempo. Normalmente, o mais apropriado é fazer esse referencial ser a boca do poço de monitoramento, que dificilmente muda dali. Tudo bem, às vezes alguém pode serrar essa boca do tubo e tal, mas isso é mais difícil acontecer. Então, você colocar o referencial na boca do tubo do poço de monitoramento é mais apropriado para você. De preferência em algum lugar com alguma marca no tubo. E aí sempre deve se medir a partir do mesmo referencial. E isso, obviamente, precisa ser registrado, né? Que uma pessoa escreva onde está tomando o referencial para medir o NA. Pois da próxima vez pode ser que um outro profissional vá no local fazer o monitoramento. Então sempre meça o NA e diga, né, na ficha de campo onde você usou como referência. Da mesma forma, a cota topográfica daquele poço deve ser tomada exatamente no mesmo referencial que o NA é medido, porque a carga hidráulica daquela unidade de estratigráfica naquele ponto do site é dada pela diferença entre a cota topográfica do referencial e o NA daquele poço. Se você está na cidade de São Paulo, a cota topográfica desse referencial vai ser aí 600, 700, 800 metros, né? Que a cota topográfica vai medir a partir do referencial do nível do mar. Se você estiver em Sorocaba, vai dar uns 400, 500 metros. E aí você mede o NA, né? Mede o nível d'água, e a carga hidráulica vai ser a cota menos o nível d'água. Se os referenciais forem diferentes, a carga hidráulica será diferente da real. E você vai ter um tremendo de um erro no seu estudo. Se você medir a topografia em cima do cap de pressão do poço, você com certeza vai errar, porque a posição do cap varia de acordo com quem fecha aquele poço, né? Com quem aperta aquele cap, e será impossível medir o NA a partir do cap que está fechado, né? O cap tampa o poço. Como é que você vai medir o NA a partir do referencial do cap? É impossível. Uma outra possibilidade seria medir com o referencial na superfície do terreno, mas eu não preciso dizer que essa superfície do terreno também varia. Ou cresce mato, ou aparece um formigueiro, ou amontoa coisa por ali, ou quebra o piso, etc, etc. Então, se vocês querem um conselho, o mais seguro é você medir sempre a cota e o nível d'água a partir da boca desse tubo. E aí uma coisa importante, eu falei da carga hidráulica, né? O que é a carga hidráulica? A carga hidráulica nada mais é que o potencial hidráulico
Potencial hidráulico do quê? Potencial hidráulico da média das linhas equipotenciais que atravessam a seção filtrante daquele poço. Quanto maior for a seção filtrante, mais linhas equipotenciais atravessam aquela seção filtrante. E a possibilidade dessas linhas terem potenciais diferentes é bem grande. Sendo assim, o poço vai dar um potencial médio, e o potencial médio não vale de muita coisa. Essa é uma das lições mais importantes do GAC. O poço deve medir somente uma única unidade do estratigráfico. Caso contrário, não estará medindo nada. Nem o NA medido nesse poço vai servir para muita coisa. Bom, pessoal, aí as cargas hidráulicas de poços instalados na mesma unidade do estratigráfica podem ser comparadas. Se você sabe qual é a unidade do estratigráfico e todos os poços daquela área estão instalados nessa unidade e somente nela, você pode comparar os poços. Essa comparação, junto com uma interpolação dessas informações de carga hidráulica, podem criar o que chamamos de mapa potenciométrico. Então, mapa potenciométrico é a interpretação em planta das medidas únicas dos potenciais hidráulicos, e esses potenciais hidráulicos são tomados a partir das cargas hidráulicas, que por sua vez são calculadas com a cota do referencial menos o NA do poço. Resumindo, a topografia e aquele simples monitoramento de NA servirão para construir o mapa potenciométrico, e o mapa potenciométrico é quem determina a direção, sentido do fluxo de água subterrânea, sendo fundamental para o estudo. Se o mapa potenciométrico é fundamental, a topografia e a medida do NA são também fundamentais para o estudo. Ressalto que o poço deve estar corretamente instalado em uma única unidade de estratigráfica. Tudo bem, eu pareço um papagaio repetindo isso aqui, porque esse, na minha opinião, é o maior erro dos estudos em áreas contaminadas, poços de seção filtrante longa. O próximo conceito que eu vou falar é o de fase livre. Esse termo está muito presente nas nossas conversas e provavelmente é algo que assusta os iniciantes no GAC. Para o mercado, fase livre é sinônimo de produto puro. Normalmente esse produto é um hidrocarboneto menos denso que a água. É comum ouvirmos o seguinte: tem fase livre no PM5, ou tem 30 centímetros de fase livre no PM2, ou a nossa área é uma área muito contaminada, tem 1 metro de fase livre no PM1. Mas, para variar, usamos um conceito que não está totalmente certo. O produto que vazou é, na verdade, uma fase imissível, ou fase líquida imissível. No caso dos combustíveis, é uma fase líquida imissível menos densa que a água. Como é um nome muito comprido, fase líquida imissível menos densa que a água, nós usamos aqui, corriqueiramente, a sigla em inglês. Essa sigla é LNAPL, L de L, né? L-N-A-P-L, onde L é light, portanto menos denso. LNAPL, né? L é light, significa menos denso. NAPL, N-A-P-L, é Non-Aqueous Phase Liquid. Tá? Então a gente usa a sigla LNAPL para designar o produto puro, né? O produto imissível. E o produto, o LNAPL, só é livre se ele for móvel no meio. E nem todo produto imissível está móvel no meio. Pois é, esse é um conceito muito importante que muita gente no nosso mercado se engana. Se o aquífero fosse um imenso lago, uma imensa piscina, o LNAPL boiaria tranquilamente sobre ele. Seria, portanto, totalmente fase livre. No entanto, como já sabemos, o meio subterrâneo é formado por poros, e poros de diâmetro muito pequenininhos. E a tensão superficial nesses poros desempenha um papel muito importante e faz com que o produto imissível muitas vezes fique aprisionado no centro do poro. E aí a água se move pela parede do poro e o produto fica lá no centro do poro quietinho. Esse produto não é móvel, portanto não é fase livre. Só é produto, só é LNAPL. Esse LNAPL está retido, ou, usando um termo criado aqui no Brasil pelo Marco Pedi, esse LNAPL está retido, está trapeado. Muitas vezes ele está trapeado na zona saturada, tá? Então, resumindo, toda fase livre é LNAPL, mas cuidado, nem todo LNAPL é fase livre. Isso significa que, se não é livre, não entra no seu poço, não entra no seu PM. Portanto, provavelmente você tem muito mais LNAPL do que você pensa. Ele só não entrou no seu poço nesse momento. Talvez um dia ele entre, e aí você vai achar que é um rebound ou um novo vazamento, mas não é nada disso. É simplesmente o LNAPL ganhou força, ganhou saturação para se mover e entrar no seu poço. E também, por conta das forças capilares nos poros, a espessura da fase livre nos PMs, essa sim é fase livre, né, porque ela migrou para dentro do poço, essa espessura é normalmente maior do que a espessura do LNAPL, que está nos poros ao redor do PM. Quando a gente instala o PM, faz um enorme poro, e esse poro faz com que a fase que é móvel, a fase livre, entre nele facilmente. Mas lembre-se, nem todo LNAPL entra no poço. Então, pessoal, evitem o termo fase livre de modo indiscriminado, né, para falar de tudo. Fase livre só é livre em determinadas circunstâncias.
Dentro desse tema, pessoal, película é aquela espessura de Alnapple que o interface não mede, normalmente menor que 1 centímetro. Então, se você joga o baler no PM, você puxa e vem um pouco de produto no baler, você tem lá uma película. Isso muitas vezes é motivo de desgraça, porque é uma evidência que tem fase livre. Mas é uma métrica ruim para a gente ver isso. Então ter essa película não é bom, não é ruim, é só um dado, né? Um dado pouco significativo, porque você está falando simplesmente do Alnapple que está se movendo e pode estar trapeado dentro do próprio posto de monitoramento. Então, existir a película não é um indicativo muito relevante. Bom, tem também um outro termo para dizer que há produto naquele poço, que é o termo iridescência. Iridescência é aquele brilho furta-cor com as cores do arco-íris, característico do óleo em uma poça d'água ou de uma bolha de sabão. Então, a iridescência significa que tem produto, mas não dá para comprovar. Iridescência também é chamada pelo pessoal de campo como íris. Eu vi lá íris no PM10, ou vi íris no solo da sondagem SD8. Quando você ouve íris, portanto, significa iridescência, que é aquele furta-cor típico do óleo, típico da bolha de sabão. Bom, pessoal, para finalizar aqui, acho que o conceito mais relevante para a gente falar aqui é o da própria área contaminada. A área contaminada, por definição, é aquela que tem presença de alguma substância química em concentração tal que cause ou possa causar dano à saúde humana ou algum outro bem a proteger. Aí, bens a proteger são definidos pela Política Nacional do Meio Ambiente e basicamente são os seguintes: os ecossistemas, os corpos d'água, a saúde e o bem-estar da população, vejam, saúde e bem-estar da população, a fauna, a flora, a qualidade do solo, a qualidade das águas, do ar e até a segurança e ordem pública. Então, a rigor, todos esses são bens a proteger. Bom, e aí, se alguma substância química causar dano a algum desses bens a proteger, a área estará contaminada e precisará sofrer uma intervenção. Bom, eu lembro aqui que existem quase 200 milhões de substâncias químicas cadastradas no CAS e que há dados toxicológicos para algo em torno de 1.000 substâncias, das 200 milhões. Essas 1.000 substâncias são aquelas que constam da lista dos Regional Screening Levels, dos RSL da EPA. Então tem muito estudo com substância química que ainda precisa ser feito. Então provavelmente tem muita área contaminada com substância química que a gente nem sabe que existe. Basta lembrar que há 10 anos só, ninguém sabia o que era PFAS. E aí, em 1962, há 50 anos, o DDT era pulverizado em cima das pessoas, E por aí vai. Então, esse negócio de área contaminada ainda está muito no começo. Muitas coisas serão descobertas, muito trabalho nós teremos ainda pela frente. Bom, e aí eu falei em causar dano, Se considerarmos a saúde humana, que é a essência das nossas avaliações de risco e do nosso trabalho no GAC, o que é causar dano à saúde humana? É algo grave como o Covid, que se contrairmos o vírus sem vacina, temos uma chance próxima de 1% de óbito? Não. É algo bem menos grave que isso, é algo muito mais sutil, bem mais estatístico que isso. Normalmente são efeitos de longo prazo, que tornam o nosso trabalho ainda mais desafiador. Para uma substância química de interesse causar dano à saúde que não seja câncer, os estudos toxicológicos fazem testes de dose e resposta para calcular a dose de referência, ou seja, fornecem à cobaia diferentes concentrações de substâncias químicas e avaliam qual é a concentração que faz com que 50% das cobaias tenham um dano em um determinado órgão do seu corpo. E aí essa dose de referência vai ser a concentração da SQI por quilo de peso corporal da cobaia. Extrapolando para a nossa condição, do ser humano, isso vai ser calculado em quanto daquela substância química de interesse tem que ter, por exemplo, na água subterrânea. E aí quanto de água você toma por dia, por quantos dias, para que você ingira aquela quantidade da substância por quilo do seu peso, ou do peso médio de uma pessoa adulta. Aí essa fica sendo a concentração máxima admitida na água subterrânea, com todos esses cálculos aí. E o mesmo cálculo é feito para a absorção dérmica da substância química ou para a inalação de vapores, se for uma substância volátil, e etc. Para o caso das substâncias químicas de interesse que causam câncer ou substâncias carcinogênicas, admite-se um risco de 10 a menos 5, ou seja, de um caso de câncer a cada 100.000 pessoas, em decorrência da contaminação. Sempre calculando aí o quanto de água uma pessoa ingere, o quanto de ar ela respira, ou qual a absorção dessa substância química pela pele. Então, não é porque alguém foi exposto a alguma contaminação que essa pessoa vai a óbito, ou vai contrair uma doença como a Covid, ou vai desenvolver um câncer imediatamente. É muito mais sutil e difícil que isso. É preciso uma exposição longa à substância para que se desenvolva uma probabilidade maior que 1 em 100.000 de desenvolver câncer. Ou uma exposição longa que possa causar um dano a algum órgão do seu corpo. Resumindo aqui, o risco da Covid é muito maior. O risco de danos decorrentes de acidente de trabalho ou mesmo de acidentes de carro para o trabalhador e instalar os postos de monitoramento em uma área acaba sendo maior que o da contaminação em si.
Isso em boa parte dos casos, né? Então você deve estar se perguntando, a minha sugestão é largar isso para lá e cuidar de outra coisa? Não, de jeito nenhum. O responsável pelo dano ambiental ou pelo potencial dano a algum bem a proteger, né, bem a proteger não só a saúde humana, mas bem a proteger, deve ser responsabilizado. Na verdade, todos os responsáveis da cadeia que obteve lucro com a contaminação devem ser responsabilizados, porque a gente quer um meio ambiente equilibrado para todas, para todos e também para as futuras gerações. Então todos têm que ser responsabilizados. Só não podemos, aqui na minha opinião, achar que as nossas remediações são a solução para os problemas ambientais. As nossas remediações são somente um passo técnico, e um passo técnico pequeno para a mitigação dos danos ambientais. Mas são um passo jurídico, econômico, psicológico muito importante. Porque no GAC tem uma coisa que é muito positiva. Nós vemos os responsáveis serem responsabilizados. E esses responsáveis se empenham em mitigar os danos que causaram e em limpar aquilo que eles externalizaram para a sociedade e para as futuras gerações. Isso é uma coisa muito boa, nos dá muita força para continuar. Então no GAC dificilmente a gente vê aquela boiada passando, o responsável realmente precisa fazer alguma coisa. Então essa nossa contribuição é algo que eu considero muito importante. Então meus amigos e minhas amigas, é isso aí, esse foi o nosso episódio. Você que está começando na nossa área, bem-vindo, bem-vinda. Estaremos aqui para lhe ajudar a encontrar o seu caminho e fazer sempre o melhor trabalho. Você que já está na área há algum tempo, espero que eu tenha contribuído hoje com alguns conceitos que talvez você pudesse estar fazendo assim de modo automático. Se tiverem mais sugestões de termos, temas, atividades, sei lá, para a gente falar aqui, por favor, me mandem e a gente faz um episódio sobre isso. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês, espero que tenham gostado. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório Consulting a Vapor Solution como patrocinadores Ouro e o LabCris Análises Ambientais como patrocinador Prata. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Sigam a gente nas redes, no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter. Fiquem conectados conosco. Somos atualmente em 485 assinantes da newsletter, 406 inscritos no canal do Telegram, 898 no YouTube, vejam, 898 inscritos no canal do YouTube, 847 seguidoras e seguidores no Instagram, além de 47 apoiadores financeiros no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua conosco no Apoia-se. O site é apoia.se/ecdambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.